dia, caros alunos. Como vão? Tudo bem? Aqui professor Wendel mais uma vez no canal Responsabilidade Civil na Veia, ajudando você na sua vida acadêmica, profissional, a não ser excluído, a ser escolhido. Eu trouxe um tema aqui hoje para tratar com vocês que lida com alguns comportamentos que vão definir se você poderá ser excluído ou escolhido. Alguns comportamentos que você deve adotar já desde os primeiros dias da sua faculdade até depois de formado, para que você ajude a si mesmo, para que você mesmo tenha resultados desses comportamentos que você vai adotar. Então eu vou trazer algumas ideias e algumas posturas que eu entendo que afastam você da obtenção dos seus resultados e também vou tratar com você de algumas posturas que eu considero que aproximam você dos seus resultados. Pois bem, só quero dar uma posicionada aqui antes da gente ir para o nosso tema de fato, de fundo da nossa aula de hoje. Quero dar uma posicionada no canal aqui. A gente hoje completa 7 dias de canal, uma semana de canal, com muitos frutos, né? Frutos realmente maravilhosos. Eu sou muito agradecido. São mais de 100 inscrições diárias. Então eu agradeço a cada um, né? a cada uma das pessoas que se deu ali ao cuidado de se inscrever no nosso canal. Peço que assine lá a sinetinha. E eu até esses dias eu não sabia realmente da importância que tem uma inscrição no canal, de acionar a sinetinha lá para receber as notificações do nosso canal. E eu, ao longo dessa semana, lidando com o YouTube aqui, eu fui descobrindo a importância que isso tem. Então eu mesmo, a partir de hoje, toda vez que eu assistir um vídeo que me gere conteúdo, que me gere resultado, na hora eu vou me inscrever, eu vou acionar lá a sinetinha, porque isso gera realmente para o canal algumas possibilidades, alguns instrumentos que vão além, né? Então, conforme você vai tendo mais inscrições, as pessoas vão visualizando os seus conteúdos, você vai conquistando ferramentas para você poder levar o seu conteúdo de uma forma mais difundida, de uma forma a atingir um número maior de pessoas. Então, eu agradeço essas mais de 100 inscrições diárias e peço mais uma vez reiteradamente aqui que você que está aí assistindo, faça sua inscrição, acione a sinetinha para receber os nossos conteúdos. E a respeito de conteúdo, nós temos já no canal 2 aulas lançadas. Então a gente lançou a aula inaugural sexta passada, tratando do direito de imprensa contra o direito de privacidade. Está lá a aula. E logo no sábado de manhã eu gravei uma outra aula tratando da questão das indenizações punitivas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tá tudo lá para você, aproveita bastante. E nós já temos mais uma aula gravada que vai ao ar na semana que vem, que é uma aula que vai tratar sobre a normatização, toda a normatização decorrente do coronavírus, da pandemia no nosso país, né? Então desde lá o mês de fevereiro, quando a gente começou a ter normas editadas pelos governos para combater a pandemia, eu fui fazendo uma compilação de todas essas normas e isso vai desaguar num tema que eu vou tratar da seguinte maneira. Eu tenho ouvido falar, sim, de uma forma excessiva sobre responsabilidade civil médica nesse tempo de pandemia. Eu vou tratar com vocês, né, por paradoxal que seja, num canal de responsabilidade civil, eu vou falar para vocês, eu vou deixar isso claro, que muito tem se falado sobre responsabilidade civil médica. Então eu vou deixar clara a minha opinião lá nessa aula que já está preparada, vai ao ar ao longo da semana, que nós precisamos falar um pouco menos sobre a responsabilidade civil médica. Nós precisamos nesse momento fornecer instrumentos de segurança para os médicos trabalharem e diminuir um pouquinho essa carga sobre responsabilidade civil e penal médica, por exemplo, em virtude de escolhas que terão que fazer sobre quem vai ocupar leitos de UTI, entendo mais pacientes do que leitos. Então eu vou demonstrar, com base na lei brasileira, eu vou trazer a lei civil brasileira, eu vou trazer a lei penal brasileira e eu quero deixar claro, absolutamente demonstrado, por meio de todo o arcabouço legal brasileiro, que a coisa não é desse jeito, tá? Então a gente tem que parar e pensar um pouco com base na lei brasileira, na dogmática da responsabilidade civil, tá? Na técnica
se a gente não está exagerando muito. Então eu tenho chamado isso de pandemia de responsabilidade civil médica, e eu acho que a gente precisa, na verdade, agora oferecer uma postura de segurança para esses profissionais prestarem o seu trabalho. Então essa é a aula que vai ao ar ao longo da semana. E hoje, com 7 dias de canal aberto, eu resolvi parar aqui para uma troca de ideias que é mais reflexiva, mas que é para atingimento de resultados, para você atingir os seus resultados. Aí você, estudante de direito, você, estudante de qualquer área, tá? Vai extrair daqui desse conteúdo se concordar com as minhas ideias, evidentemente, né? Pode haver uma discórdia e aí não tem nenhum problema. Agora, eu vou colocar as minhas ideias, eu vou deixar claro o que eu entendo que é importante no âmbito comportamental por parte do aluno, né? E por parte até do profissional do direito e do profissional de várias áreas, para que a gente possa atingir os nossos resultados de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais facilitada. Pelo menos que a gente não dificulte a obtenção dos nossos resultados, ou impossibilite, né, que pode acontecer no caso de alguns comportamentos. Portanto, nós vamos tratar desse assunto hoje aqui numa aula mais, vamos dizer assim, um pouco mais light. Então aqui não tem edição da aula hoje, eu vou tentar dar aula direto para vocês aí sem corte, espero que eu consiga isso. Se eu não conseguir também te faz um cortinho ou outro, não tem nenhum problema, mas eu pretendo chegar até o final e lá no final eu vou demonstrar para vocês com um exemplo cabal, um exemplo concreto sobre que o bom comportamento, né, eu vou demonstrar de uma forma concreta que o bom comportamento ao longo da faculdade, já ao longo dos seus estudos na faculdade, isso gera para você resultado prático na sua vida, resultado imediato na sua vida. Então eu não estou aqui hoje para falar com você sobre algo que fique no ar, né? Fique apenas nos pensamentos, que não tenha um resultado absolutamente prático na sua vida. Aliás, eu jamais vou entrar aqui no canal se não for para isso, se não for para te mandar uma mensagem aí, um conteúdo que sirva imediatamente na sua vida, que entre na sua vida e já encha a sua vida de resultado na hora, tá? Então, é sobre isso que eu vou falar hoje, e eu pensei nesse assunto exatamente ontem, quando eu fui chamado pelo meu querido amigo Dr. Henrique Atarola, naquela brincadeira do Facebook de postar uma capa de disco, né? Então, tem postar uma capa de disco, pelo que eu tenho visto, tem postar uma foto de um time de futebol, né? Então, eu fui convidado para postar aliás, eu fui convidado não, eu me convidei, ele sabe muito bem disso, ele vai assistir aí, eu me convidei, eu falei, eu também quero postar uma capa de disco. E eu fui atrás de umas capas de disco e eu encontrei uma do Ira, né? Do Ira, aquela banda clássica de rock and roll nacional. E a capa do disco se denomina, né, o título, Vivendo e Não Aprendendo. Então é evidente que o Ira fez ali uma sátira, fez ali uma brincadeira, quis colocar a gente para pensar. Veja, eu acho tão interessante isso quando um artista, ele traz um artista, um filósofo, um estudioso, um cientista, ele traz uma ideia e põe a gente para pensar. E eu fiquei pensando tanto naquilo, tanto, que eu, na hora, eu inseri essa capa, eu falei, é essa capa aqui, porque ela me fez refletir o dia inteiro. Então a gente tem lá clássicos como Dias de Luta, do Ira, músicas maravilhosas, e eu fiquei pensando naquilo, eu resolvi parar e trazer essa ideia para vocês aqui. Vivendo e não aprendendo. É evidente que a mensagem aqui é viva e aprenda, né? Viva e aprenda com o quê? Viva e aprenda com os seus equívocos. Viva e aprenda com os seus equívocos. E é sobre isso que eu estou aqui para falar hoje. É sobre isso, sobre comportamentos que nós temos, comportamentos que nós adotamos na nossa vida. E eu estou aqui para falar de comportamento estudantil, acadêmico, evidentemente eu sou professor aqui, não estou aqui para falar da sua vida privada, não tenho nada a ver com isso. Eu estou aqui para falar sobre comportamentos acadêmicos, estudantis, profissionais até, que nos levam, repito, à obtenção de bons resultados. E, ao contrário, se você não aprender com equívocos que você comete, o que acontece? Você simplesmente você é excluído. Você é excluído. Você é a carta fora do baralho, né? Você é um zero à esquerda. Se você tiver alguns tipos de comportamento
que são absolutamente inadequados, o que acontece? Você será excluído, você não será escolhido. Então, é sobre isso que eu estou aqui para falar com você hoje. E eu lembro de uma ocasião lá no terceiro ano da faculdade, em que um professor estava no tablado, dando a sua aula, estava lá dando a sua aula, direito do trabalho, um baita de um professor que a gente tinha. E o aluno entrou atrasado, sem nenhuma educação, entrou, né? Já entrou atrasado, já foi tudo errado, já era para ter esperado bater o sino ou o professor convidar o aluno para entrar. Não, ele entrou, ele resolveu entrar por conta própria, entrou na sala de aula e pior, pessoal, sabe o que esse aluno fez? Esse aluno me sobe em cima do tablado do professor, subiu em cima que o professor estava dando aula no tablado e fez uma brincadeira com o professor. Uma brincadeira, se eu não me engano, com o dedo em riste, perante o professor. E ninguém entendeu nada daquilo. Uma parte da classe entendeu e o professor entendeu também. Só que 90% da classe não entendeu. 90% da classe ficou sem saber o que estava acontecendo ali. Então ele fez aquela brincadeira, desceu e sentou na carteira dele. Pois bem, quem que entendeu? Entendeu a parcela dos alunos, meia dúzia de alunos, que estavam com esse professor e esse aluno num churrasco no sábado passado. Então, no sábado passado rolou ali um churrasquinho, né? Então terminou a nossa aula ali às 11 horas do sábado e foi direto para um churrasquinho. Então o professor, gente, veja, olha a gentileza do professor, olha o cuidado do professor, né? O professor foi conosco, ficou ali, passou a tarde, nos ofereceu ensinamentos, nos ajudou, contou os causos pra gente, né, que tem do direito, né, os causos, as audiências, contou tudo ali pra gente, foi educado, permaneceu conosco e o aluno, como que ele retribuiu essa educação na segunda-feira? Ele retribuiu confundindo completamente, ninguém explicou para ele, é por isso que eu estou aqui agora, tá? Essa conduta é absolutamente inadequada, ele confundiu completamente as bolas, ele confundiu completamente liberdade com libertinagem. Aliás, liberdade que o professor nem tinha dado no dia do churrasco. Então, nem lá no churrasco, nem durante o encontro social que houve, o professor se despiu da sua autoridade professoral. Ele não saiu da posição dele de professor. Lá no churrasco, no sábado à tarde. Imagina na segunda à noite dando aula num tablado. Tá? É muito menos. E o aluno não entendeu nada. O aluno não entendeu nada. E essa é uma postura absolutamente inconveniente. E pior, essa postura gerou um racha entre a classe dos professores e a nossa classe. Porque os professores pensaram simplesmente, olha, não tem como frequentar um evento social daqueles alunos, porque acontece isso. Tá? Essas coisas, pessoal, essas coisas, elas vão acontecendo. Tá? Esse conceito, esse bom conceito ou esse mau conceito, isso vai sendo gerado logo no início do relacionamento que você tem com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa. E profissionalmente e academicamente é idêntico. E não tem por que ser diferente. Não tem como ser diferente. Aquilo que você é, você é. Né? E as pessoas vão saber desde o início. Tá? Então, gere nas pessoas confiança a seu respeito. Não descrédito. Não descrédito. Um fator importantíssimo que eu tenho verificado e que eu vou deixar aqui uma sugestão, para os alunos de direito, né? Para os estudantes de direito, é uma sugestão, tá? Uma sugestão, eu sei que faz calor, eu sei que às vezes é difícil, é um pouco mais complicado, mas assim, se você puder trocar a bermuda por uma calça jeans, por exemplo, você vai gerar, veja, o que eu estou falando, eu quero deixar bem claro, você pode simplesmente desconsiderar completamente o que eu estou dizendo. Não tem nenhum problema. Tá? O que eu estou te dizendo no primeiro semestre da minha faculdade eu também usei bermuda. Tá? Só que teve uma hora que eu saquei. Eu falei, aqui não é lugar de usar bermuda. Tá? Aqui nós não podemos. Aqui a gente não pode. Aqui é o mundo do direito. Tá? Eu preciso mergulhar nisso aqui. Eu preciso mergulhar nisso aqui de uma forma total. Eu preciso imergir nisso aqui de uma forma total. E eu já entrei no meu estágio no meio do primeiro ano, no estágio de advocacia, no história de advocacia. A partir daí, nunca mais. Você tem que se apresentar com o seu terno. Tá? O estudante, o homem que estuda direito, é um terno que o cara tem que pôr
para ele frequentar, não a aula, porque não dá para ir de terno todo dia na aula, mas vai para o fórum, vai para uma entrevista de estágio, terno e gravata. Bom, mas então se você puder, esse aqui é mais um comportamento que eu sugiro que para você. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, repito, para você ter os resultados disso. Quem vai colher os resultados disso é você. Tá? Então, é uma escolha que você faz. Ou eu vou de bermuda ou eu vou de calça jeans. Saiba, se você for de calça jeans, as chances de você aumentar, né, a possibilidade de você ter resultados bons na sua vida é enorme, é muito maior. Uma outra postura que eu tenho verificado também como professor. Eu deixei a graduação presencial no final do ano passado para me mudar de cidade, mas eu tenho percebido isso e eu também dou um aconselhamento aqui para você como um parceiro seu, como parceiro, como professor, que eu estou aqui lançando ideias mais uma vez para que você obtenha os seus resultados. Não diga palavrão em sala de aula, tá? Não diga palavrão em sala de aula. Use bons termos. Você não precisa ser formal, não há necessidade de uma liturgia completa, não é isso que eu estou dizendo. Não há necessidade, estão voltando na roupa e emendando com a verbalização. Não há necessidade de você ir de terno na sala de aula e só falar juridiquês, tá? Mas também você não precisa ir de bermuda e falar um monte de palavrão, tá? O que acontece? Você queima o seu filme. Você queima o seu filme, tá? Por quê? As pessoas não sabem simplesmente, amanhã ou depois quando você se formar, qual vai ser a sua postura, né? Se você eventualmente pode soltar um palavrão em algum lugar e aí fica uma situação completamente descabida, completamente, né, ninguém entende nada, né? Ninguém consegue lidar com aquilo, né? Porque eu tenho dito, e eu acho importante dizer, que você ao longo de 5 anos da faculdade não pode querer ser uma pessoa e, pegando o seu diploma de bacharel na mão, achar que as pessoas vão pensar que você agora é outra pessoa. Você é a mesma pessoa. Todo mundo sabe, toda a comunidade jurídica, toda a comunidade acadêmica, e os professores são advogados, os professores são juízes, os professores são promotores, os professores são delegados. Você amanhã como advogado, você vai trabalhar com os mesmos profissionais que te deram aula. Então, as pessoas já te conhecem. Veja, você já está formando o seu nome, a sua reputação, a sua imagem, você já está formando. E não adianta você querer dizer que agora eu peguei o meu diploma de bacharel, então eu sou outra. Não, você é a mesma pessoa. Você é a mesma pessoa com um diploma de bacharelado em direito. É isso, né? E o seu comportamento, o que as pessoas pensam, será o mesmo. Então, se você falava palavrão, a chance de você continuar falando palavrão eu estou dizendo profissionalmente, tá? Eu não tenho nada a ver com o que as pessoas falam durante a sua vida privada, particular, nada. Quero deixar bem claro isso aqui. Eu estou dizendo no mundo do direito, tá? No mundo do direito, isso não é recomendável. E por que não é recomendável? Porque se você adotar estas posturas, você dificultará a sua vida. Você dificultará a sua vida de conseguir um bom estágio, sua vida de conseguir um bom emprego como advogado, a sua vida num concurso público. Num concurso público, então, num concurso público tem uma pesquisa da sua vida. Tem uma pesquisa da sua vida. Eu sei disso porque eu já participei dessas pesquisas, eu já fui pesquisado. Tem uma pesquisa da sua vida que ela é muito aprofundada. Ela é muito aprofundada. Vão querer saber tudo, como que foi o seu comportamento em todas as esferas. Presta atenção nisso. Vão querer saber como que foi o seu comportamento em todos os lugares pelos quais você passou. Quando eu fui fazer concurso público, depois de 5 anos, quando eu me formei, eu fui fazer concurso público, foram pesquisar no escritório de advocacia que eu trabalhei no primeiro ano da faculdade. No primeiro ano da faculdade, mandaram um ofício por escrito, um documento, mandaram um ofício lá. Como que esse cara aqui era? Como que esse candidato a concurso público se portava? Né? Ele tinha um comportamento adequado ou inadequado? E isso vai fazer toda a diferença na hora de você, na hora de você prestar o seu concurso. Vocês entenderam como que isso é importante? Então eu não estou falando aqui, tá? Isso aqui não é uma aula educacional, não é uma aula de boas maneiras, nada disso.
Eu estou entregando na sua mão, tá? Maneiras, técnicas, providências, comportamentos, posturas que vão levar você à obtenção de resultados na sua vida, tá? E faça com essas informações aquilo que você quiser, mas saiba, a diferença entre ser excluído ou escolhido está também no seu comportamento. É lógico que no seu conteúdo, evidentemente, não é? Mas também no seu comportamento, na sua imagem, no seu nome, no que você apresenta para a sociedade jurídica. Então, um outro ponto que eu considero importante, e agora já enveredando por uma questão mais no trato profissional, então se você vai, por exemplo, numa entrevista de estágio, vá de uma maneira bem portada, né? Vá usando uma roupa limpa, vá usando uma roupa bem passada. Você não precisa ir de terno Armani, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. Eu sei que a situação é difícil. Eu também vim lá de Osasco também. Tá? O meu pai e a minha mãe não são da área jurídica. Tá? Eu também não tinha condições. Tá? Eu também comia churrasquinho grego quando eu era estagiário. Né? Ganhava R$5 para almoçar e comia churrasquinho grego de 2 e economizava 3. Tá? Então, assim, 3 para o fim de semana para fazer alguma coisa. Mas assim, você usar uma roupa que seja uma roupa decente, então a palavra é essa, uma roupa decente, vai fazer toda a diferença para você obter ou não a sua vaga de estágio. O seu currículo bem apresentado, um papel limpo, né? Um currículo claro, um currículo objetivo. Né? Depois a gente fala mais sobre currículo para frente. Né? O conteúdo do currículo também é muito importante. Então o conteúdo tem que ser fidedigno àquilo que você é, àquilo que você tem de conteúdo. Tá? Então não pode extrapolar aquilo que você tem como conteúdo seu, porque você pode ser na hora ali já indagado pela pessoa. Ah, tem inglês fluente? Ok, então vamos falar inglês. Então podemos falar inglês? Ah, não, eu estou meio destreinado, então o seu inglês não é fluente. Então você não pode colocar isso, porque você já começou mal. Percebem isso? Você começou mal. Você foi para uma entrevista com uma informação que o cara já te derrubou na primeira. Você já perde o chão ali. Você já perdeu o chão ali, você já não consegue expor o seu conteúdo. Você fica meio travado. E esse é um outro problema. Se você vai, por exemplo, enquanto estagiário agora, você é estagiário e você vai ser atendido por um juiz. Você vai ser atendido por um juiz. Veja, o tratamento que tem que ser dado é excelência. Tá? Não tenham receio quanto a isso. Um doutor, um advogado, um promotor, doutor vai chamar o tempo inteiro doutor promotor, doutor defensor, doutor juiz, doutor advogado. Isso é importante, isso é do direito. Isso é do direito, aprenda isso. Aprenda isso. Se você veio para cá, saiba, você tem que estar aqui. Você tem que estar por inteiro aqui. Não adianta você estar com meio pé aqui. Não, um pé aqui e um pé lá. Tá? Não adianta. Você tem que estar inteiro aqui. Então, foi para o atendimento, foi lá para buscar uma providência que o juiz é estagiário, vai despachar uma petição com ele. Não queira proximidade. Tá? Um outro ponto importante. Não tem amigo. Tá? Não tem coleguismo aqui. Tá? Aqui é uma relação profissional. É uma relação profissional em que você está buscando uma providência, portanto você vai se apresentar de uma maneira absolutamente íntegra, formal, com uma compostura total, tá? Vai pedir a sua vez para falar, isso com o advogado. Veja, se você for no escritório de um advogado, você vai fazer isso. Se você for numa vara judicial, você vai fazer isso. Se você for numa promotoria de justiça, você vai fazer isso. Tá? Se você for numa delegacia de polícia, você vai fazer isso. Se você for numa repartição de um defensor público, você vai fazer isso. Como? Você vai se apresentar, você vai solicitar para falar com essas autoridades, tá? Vai aguardar a sua vez e vai chegar bem apresentado e vai colocar o seu pedido. Tá? E nessa ocasião, não queira proximidade. Essa proximidade não existe. Tá? É um relacionamento profissional que há ali. Se eventualmente, com o passar do tempo, numa comarca que é menor, né, ou na faculdade, você passar a ter um pouco mais de proximidade, isso vai acontecer naturalmente. Tá? Mas quem vai dar esse critério, quem vai dar essa entrada para você não é você. Não é você. Você vai ter que aguardar a sua vez. Tá? Eu aguardei a minha vez. Eu estou dizendo isso porque eu aguardei a minha vez. Tá? E eu fui feliz quando eu aguardei a minha vez. É por isso que eu estou dizendo isso para você. Eu vou dizer aqui para você como que eu fui feliz nisso. Eu fui feliz desde que... Então, voltando aqui, o professor, só um minuto antes dessa situação, o professor aqui, então, veja, é uma figura central. O professor é uma figura central. Então, como que você vai tratar o seu professor na faculdade?
Você vai tratar ele de professor. Você vai chamá-lo de mestre, senhor. Isso é importantíssimo. Você não está se rebaixando. Veja, ninguém está se rebaixando a dar a um professor o tratamento que lhe é devido. É simples assim. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Não é pelo nome. Não é pelo nome. Numa vara judicial, numa promotoria, não é pelo nome. O nome te reserva para uma outra ocasião. Tá? Então, essa figura que é o professor, que é o centro, do conteúdo que é levado para a gente, na verdade, né? É o profissional que nos alavanca para o mundo do direito. Esse professor, ele já tem que ir tomando conhecimento sobre quem é o aluno, né? Quem é o estudante, desde o início ali já da sua faculdade. E eu vou te dizer exatamente o que aconteceu comigo, e eu não tenho nenhuma pretensão aqui a ficar falando o que aconteceu comigo. O fato é o seguinte: para eu chegar aqui e te dizer tudo isso que eu estou te dizendo em termos comportamentais, eu tenho que te dizer que isso é concreto, que isso acontece na vida, que isso é imediato, que isso tem resultado prático. Então eu só posso falar daquilo que aconteceu comigo. Tá? Eu não vou ficar por aí buscando ideias de outras pessoas, eu não vou ficar aqui lançando ideias que estão por aí. As ideias aqui são minhas, aquilo que aconteceu comigo. Tá? Eu tive aula com um professor, já vou dar o nome dele aqui, desembargador Franco Cocuza, professor Franco Cocuza, Direito Constitucional. Hoje ele é coordenador do curso de Direito lá da Faculdade de Direito de Osasco. Então esse desembargador, num primeiro momento eu vou chamá-lo de desembargador aqui, ele me deu aula de Direito Constitucional no segundo ano da faculdade. Direito Constitucional no segundo ano da faculdade. Segundo ano da faculdade, quer dizer, tudo tenro, tudo no início, tudo incipiente, tudo começando. Eu tinha acabado de terminar o primeiro ano, né? Estava ali no comecinho do segundo ano, entrei, Direito Constitucional, desembargador, professor Cocuza. Então, sentei logo na primeira carteira, aliás, é uma outra coisa que eu sugiro fortemente. Quer conteúdo, senta logo para frente. Tá? Então, eu estou aqui falando com uma gama enorme de estudantes, de alunos, tá? Só que assim, esse negócio de fundão, você vai perder conteúdo. Você vai perder conteúdo, não tem como, você vai perder conteúdo. Tá? Esteja ali na frente, esteja concentrado, esteja ligado no que o professor está te falando. Tá? Esteja atento à aula. O professor, ele iniciou as aulas de Direito Constitucional dele, eu acompanhei durante o segundo ano as aulas dele de Direito Constitucional, e esse professor sacou ele já percebeu que eu estava ali para estudar. E eu estava ali mesmo para estudar. Né? E o que aconteceu? Ao longo do terceiro... Veja, ele me deu aula no segundo ano, terminou e não foi mais meu professor no terceiro, quarto e quinto ano. Então, houve 3 anos de intervalo, né, entre as aulas que ele me deu e a minha formatura, que foi quando eu fui para os concursos públicos. 3 anos. 3 anos não é pouca coisa. Tá? Só que esse professor ele foi acompanhando a forma como eu fui atuando ao longo da faculdade. Então, eu fui entrando nas aulas dos outros professores, né, eu pedia para entrar em aulas de professores que eu não tinha tido um curso legal, né, que eu não tinha entendido bem a matéria. E ele foi quando um dia eu falo sobre isso para vocês aqui, como é que eu fiz isso aqui, como que eu fui. Eu entrava em outras classes, eu ia de manhã, eu ia de noite, né? Então eu estava matriculado à noite, eu ia de manhã estudar. Então, um dia eu conto aqui isso aqui para vocês. Mas eu quero me ater agora à questão desse professor e à postura, como você gera confiança nos profissionais que estão te observando. E veja, você está sendo observado. Tá? Não, se você não entendeu isso ainda, entenda. Você está sendo observado, para o mal ou para o bem. Saiba disso. Esse professor a gente foi conversando e tal. Terceiro, quarto e quinto ano, me formei ali, como eu já falei no vídeo anterior, colei grau em janeiro ali e fui para os concursos. Indo para a prova de exame oral, que eu contei na aula passada aqui como é que ela foi, que eu dei uma notícia para vocês como é que ela foi. Veja a importância disso. Indo para a prova oral da magistratura, sabe quem me acompanhou? Sabe quem estava comigo na fila para entrar? Sabe quem me acompanhou na fila para entrar na sala de inquirição, na sala de perguntas, na sala de exame da banca examinadora? Sabe quem estava do meu lado? Quem ficou do meu lado, conversando comigo, me dando apoio, batendo papo comigo, do meu lado. Eu era candidato no concurso público.
o desembargador. O desembargador estava ao meu lado, conversando comigo, né? Me dando força, me dando apoio e disse para mim: Wendel, vai firme, vai firme. Conteúdo nós temos lá da faculdade. Eu confio em você. Vai firme. Se der certo a sua entrada no concurso agora, muito que bem, nós vamos comemorar. Se não der, nós vamos para o próximo. Não tem nenhum problema, né? Então vai firme, passa o seu conteúdo lá, e essa questão do conteúdo está lá na primeira aula, na aula inaugural, como é que foi isso aí. Mas veja, esse desembargador, ele verificou em mim uma confiança tal, enquanto estudante de direito, pelas posturas que eu adotei, pelos comportamentos que eu adotei, por uma roupa decente em aula, por sentar numa carteira logo à frente, por perguntas adequadas, por um tratamento adequado do professor, que ele esteve comigo nessa ocasião, que foi a ocasião mais importante da minha vida de exame oral. E a coisa não parou por aí. Veja como que as coisas andam na nossa vida. Veja como que você tem que estar ligado no início da sua vida. Você não pode desconsiderar o início da sua vida profissional, que é a sua vida estudantil. Não desconsidere isso. Ali está o começo de tudo. Passados, eu acho que 15 anos, eu continuei... Esse professor, depois veja como que eu digo para você que naturalmente as coisas vão acontecendo na nossa vida. Esse professor depois ele foi no meu casamento, né? Então eu vou à casa dele hoje, ele vai na minha casa. Então assim, naturalmente essa proximidade vai acontecer, tá? Então assim, quando eu digo que você deve num primeiro momento manter um certo distanciamento, mantenha esse distanciamento. Ele é necessário no primeiro momento. A partir do momento que for sendo depositada a confiança em você, naturalmente as coisas vão fluindo. É natural isso, entende? Bom, passados 15 anos, eu estava dando aula num curso de pós-graduação, eu fui convidado para dar aula num curso de pós-graduação em métodos alternativos de solução de conflitos, né? Então, mediação, conciliação, arbitragem, etc. Na hora que eu entrei na sala de aula, quem estava lá? Quem estava lá assistindo? Quem era um dos meus alunos? Quem era um dos meus alunos? O desembargador Franco Cocuza, aquele que tinha sido meu professor, aquele que tinha me ajudado no momento mais importante que eu precisava. Era meu aluno ali. E eu, na hora de... Que situação complicada, né, professor? Porque agora, como que eu vou te chamar, né? Eu vou te chamar de... Como que o senhor vai me chamar? Como que eu vou te chamar? O senhor agora virou meu aluno, né? Eu virei o seu professor no curso de pós-graduação. E para quem queira ver esse fato, a comprovação desse fato, a esposa a queridíssima esposa do nosso desembargador, a professora Inês, né, que tem toda a minha consideração, tem todo o meu respeito, ela fez uma postagem há alguns anos já, e eu repliquei no meu Facebook, e está lá no meu Facebook, eu e o desembargador lá abraçados, e exatamente foi feita essa consideração por parte dela, da professora Inês, que o professor Franco, que um dia foi o meu professor, depois de um tempo virou o meu aluno. Veja, isso tudo decorre. Então tá lá no Facebook, quem quiser ver tá lá, já tá há anos já que tá lá. Tá? Então não tem nada aqui do momento do canal, não tem nada disso, tá tudo lá, tá bom? É só entrar lá no Facebook, na minha página, que vai ver isso aí. Então, esse mesmo desembargador, foi o desembargador que eu aqui no meu livro sobre responsabilidade civil, então agora voltando um pouco para a responsabilidade civil, eu agradeço o desembargador Franco Cocuza aqui, né, os agradecimentos. Eu vou postar isso aqui também lá hoje, vou postar aí nas redes sociais, ainda sem que isso seja o bastante para agradecer a todas as lições, ofereço as linhas que seguem aos eminentes professores da Faculdade de Direito do Centro Universitário Unifel de Osasco. E realmente eu agradeço a todos. E eu envio um abraço forte, forte, forte a todos os meus professores lá da faculdade, aos quais agradeço na pessoa do desembargador Franco Oliveira Cocuza, que eu separei aqui exatamente em virtude dessa vamos dizer assim, dessa confiança, dessa camaradagem profissional que se estabeleceu e hoje amiga. Então, resumindo, a situação é a seguinte. Veja,
os comportamentos que você tem desde agora, presta atenção então nisso, e eu vou fechar a aula aqui. Os comportamentos que você tem desde agora, desse instante. E se você não teve esse comportamento até agora, não tem nenhum problema. Sempre tem tempo. Você sempre tem tempo para você proceder a uma mudança. Sempre. Desde que você tenha vontade, desde que você se empenhe realmente naquilo. Então, eu mesmo estou dizendo, no meu primeiro semestre de faculdade não foi legal. Eu não fiz as coisas desse jeito. Só que no meio no meio do primeiro ano eu falei, poxa, aqui tem que mudar porque eu quero resultado disso aqui. Eu estou investindo meu tempo, dinheiro, eu tenho que tirar resultado disso aqui. Isso aqui precisa transformar a minha vida. Tá? E transformou, e é por isso que eu estou hoje aqui, dando aula para você, aqui pelo YouTube. Tá? Então, estas posturas farão com que você decisivamente, tá? Não sejam excluídos. Estas posturas comportamentais farão decisivamente com que você seja escolhido. Escolha ser escolhido desde agora. É importantíssimo para você e para sua família no futuro. Eu espero com isso ter deixado um conteúdo que seja para você proveitoso. Se for proveitoso, eu peço mais uma vez para que eu possa continuar dando as minhas aulas aqui, para que as aulas entrem cada vez mais na mente dos estudantes de direito, daqueles que querem absorver estas ideias. Eu peço efusivamente a sua inscrição no canal e eu peço mais que isso, eu peço que habilite a sinetinha para receber os nossos conteúdos, porque isso é muito importante. Repito, isso nos dá instrumentos de prestação de aulas muito mais interessantes, muito mais producentes. E desejo a você, após uma semana de canal, uma semana com mais de 100 inscritos por dia, como eu já disse, eu agradeço muito, agradeço realmente do meu coração tudo isso, por essa atenção, por essa audiência, pela sua atenção ao conteúdo que eu tenho passado aqui nas nossas aulas. E com isso, eu desejo um fim de semana maravilhoso, cheio de trabalho, cheio de estudo, cheio de lazer, com as famílias, cheio de respeito, que é o que eu tenho dito lá nas redes sociais, né? Cheio de respeito no uso da internet, cheio de respeito nas postagens, né? Com bons comportamentos, né? Para que a gente tenha uma sociedade mais solidária, para que a gente tenha mais cidadania, para que a gente tenha mais dignidade. Perfeitamente? Só tenho a agradecer. Aproveita o conteúdo aí, está na sua mão. Não seja excluído, seja escolhido. Um abraço forte do professor Wendel e do canal Responsabilidade Civil na Veia. Até a próxima!